Hey, aqui é o Chico e hoje eu quero falar um pouquinho sobre o Filthy Frank, um youtuber um pouco mais antigo que mesmo que você não conheça, na realidade você conhece ele muito bem. Eu sei que isso ficou confuso, mas eu juro, pessoal, vai fazer sentido ao longo do vídeo. Então já deixa seu like, se inscreve no canal, chama um amigo pra conhecer isso aqui, se puder também. Vira um membro, que isso vai ajudar bastante. E é claro, então vem com o Chico. Olha pessoal, sendo muito sincero com vocês, eu não curto muito essa ideia de humor que tenta se sustentar em ser o mais ofensivo possível. A realidade é que eu passei boa parte da minha infância e adolescência aqui na internet. E por muito tempo esse praticamente foi o humor que dominava a internet. Todo mundo tentava fazer esse tipo de humor, seja as animações do Rebosteio, que a gente já fez um vídeo sobre isso, falando o quanto elas são machistas e homofóbicas hoje em dia. Na verdade elas sempre foram, mas o olhar que a gente tinha mudou. Felizmente. Ou até mesmo o humor que o Felipe Neto provocava na série do Não Faz Sentido, onde ele sempre tentava ser o mais ofensivo e dessa forma ele gerava algo cômico. Só que com o passar do tempo, pessoal, a minha geração acabou percebendo que esse estilo de humor era meio preguiçoso. E assim, pessoal, o público acabou se interessando por outros tipos de conteúdo e os criadores que faziam esse tipo de vídeo, eles não se reinventaram, eles não conseguiram evoluir e esse estilo de humor acabou desaparecendo aos poucos. Mas pra mim, pessoal, a pior parte desse conteúdo não é que ele era preguiçoso, mas sim que esse tipo de humor normalizava o preconceito para adolescentes, que por sinal eram o público-alvo desse conteúdo. Que assim como eu, essas pessoas elas também cresceram assistindo esses canais. Mas toda regra, pessoal, tem uma exceção. E pra mim, o Filthy Frank, ele é essa exceção. George Miller é um cantor e ex-youtuber que se tornou um fenômeno aqui na internet com a criação de um personagem chamado Filthy Frank no ano de 2012. A ideia do personagem era bem simples. Ele tinha que ser o ser humano mais patético e preconceituoso que existia. E logo quando George começou com esse personagem, ele literalmente, pessoal, acabou fracassando. Ninguém estava muito interessado nos vlogs do Filthy Frank porque ele não tinha nenhum time cômico. E todas as piadas, basicamente, eram ele repetindo diversos palavrões e opiniões escrotas. E vocês sabem muito bem, pessoal, opinião escrota é o que mais tem na internet. Mas tá tudo bem, pessoal, porque a intenção do criador não era tornar esses vídeos extremamente virais. Basicamente era tudo uma piada interna entre o criador e os seus amigos. Só que um dia, pessoal, ele acabou cometendo um grande erro. Ele vestiu um macacão rosa e gravou um vídeo com todos os seus amigos fantasiados e eles estavam dançando uma dança bizarra. Só que o que ele não sabia, pessoal, é que em pouco tempo todo mundo acabaria fazendo essa dança, desde policiais, bombeiros, apresentadores, todo mundo começou a dançar essa dança. E assim, o Filthy Frank, ou melhor dizendo, o George, acabou criando o Harlem Shake. O Harlem Shake se tornou um dos maiores fenômenos da internet, e do dia pra noite todo mundo passou a conhecer o Filthy Frank. Só que a partir daí, algo terrível aconteceu. Simplesmente as pessoas não entenderam a piada. E o resultado disso na época, pessoal, foi muito pior do que um cancelamento. O cara ficou extremamente popular e por conta disso os jovens e as crianças começaram a reproduzir o que o Filthy Frank fazia. E não só o que ele fazia, o que ele também falava. As pessoas elas não estavam rindo do Filthy Frank, elas estavam rindo com o Filthy Frank. Ou seja, as pessoas estavam normalizando os discursos que ele fazia. Só que ao invés de tentar dar uma lição de moral e explicar para as pessoas que aquele personagem era para representar uma pessoa patética, o nosso criador teve a melhor ideia possível. Ele literalmente, pessoal, fez o contrário. Ele tornou o personagem do Filthy Frank muito mais detestável. Dessa forma ele melhorou mais o time das piadas e ele conseguiu piorar ainda mais o discurso que era proliferado pelo personagem, tornando assim tão absurdo que era dito que era impossível de se levar a sério. Um vídeo que exemplifica muito bem isso é um vídeo que ele diz que odeia veganos. E logo no começo do vídeo ele traz alguns pontos que qualquer pessoa que quer criticar o veganismo usaria na discussão. Só que conforme o vídeo vai passando ele começa a ficar cada vez mais zoado, aonde ele diz que animais não têm alma e de que cachorros são idiotas. E que se o Big Mac fosse feito de crianças mortas, ele comeria mesmo assim. O Filthy Frank ele parte do senso comum preconceituoso e leva aquela ideia pro ponto mais escroto possível. E isso, pessoal, é genial, porque é um jeito extremamente inteligente de expor aquelas ideias horríveis. E é um jeito de explicar isso sem ter que dizer que essa ideia é errada, da mesma forma que eu geralmente faço. Só que o aspecto mais genial do Filthy Frank, com toda certeza, é o seu universo, a lore dos seus personagens. Se você prestar um pouquinho de atenção nos vídeos do Filthy Frank, entre os vlogs e as pegadinhas,
você começa a perceber que existe uma história por trás disso tudo. Uma história que envolve multiverso, deuses interdimensionais, sacrifício humano e até mesmo clones. É sério, a maioria dos personagens são interpretados pelo criador, utilizando gorros e macacões diferentes. A história foi construída de uma forma tão sutil que muita gente não percebeu, e somente quando chegou o episódio final que isso ficou explícito. Cara, sendo muito sincero com vocês, eu adoro quando um youtuber consegue criar esse multiverso de personagens. Só que apesar, pessoal, do Filthy Frank fazer muito sucesso, o George, ele basicamente estava se cansando do personagem, principalmente porque ele sofria com muitos problemas de saúde, isso sem mencionar o preço caro que ele pagava com o seu corpo, seja fisicamente, seja com a voz, e além disso ele já sentia que aquele personagem já tinha dado tudo o que tinha que dar, e com medo daquele canal o aprisionar como Filthy Frank, ele então resolveu fazer uma coisa diferente. Ele lançou um álbum musical inteiro, como Pink Guy. E o álbum, pessoal, foi um sucesso, a produção foi incrível. E algumas letras, apesar de engraçadas, eram extremamente tristes. Era praticamente como um desabafo do próprio George e não do Pink Guy. Mas é claro que a maioria delas ainda eram zoeiras ofensivas. Em 2017 o canal acabou e muitos pensaram que esse era o fim do George. Só que não, pessoal. Eu acabei escondendo uma informação durante esse vídeo. O George tinha um apelido que foi dado pelos seus amigos. Esse apelido era Joji. E com o fim do canal, o Joji se dedicou à produção musical, que no caso era sua paixão de verdade. E o resultado disso, pessoal, é que ele se transformou num artista indie extremamente respeitado e com uma base de fãs que mal se lembra quem foi o Filthy Frank. O Joji é brilhante porque ele conseguiu evitar cair na armadilha de se criar um humor apelativo só por ser apelativo, porque sinceramente, pessoal, ele conseguiu transformar tudo isso em um vlog com uma narrativa imensa com diversos personagens e principalmente com um final épico. Mas acima de tudo, ele é extremamente brilhante porque ele soube parar. Ao invés de continuar seguindo o mesmo caminho que muito provavelmente iria levar à escassez e ao desaparecimento dele na internet, por fim, ele conseguiu não ser refém do próprio conteúdo. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Se vocês puderem, deixar seu like, comenta o que vocês pensam sobre isso. Gostei muito de fazer esse vídeo, obrigado pela sua atenção. E é claro, fica na paz, porque sem paz ninguém é feliz. E eu fui! Tchau! Ah, me diz aí se vocês gostaram de conhecer a cara do narrador dos vídeos.